O Tesouro do Sombrio. Relato da descoberta do Tesouro da Trindade em Ilhabela, Brasil, por Sebastião Melgaço Martel. Esta obra é inspirada na história de tesouro mais fascinante já contada. Baseia-se em relatos orais e escritos cuja veracidade e autenticidade não podem ser verificadas, sendo assim categorizada como ficção. A narrativa entrelaça várias histórias coletadas ao longo de mais de 15 anos de pesquisas, preenchendo as lacunas com elementos moldados pela liberdade artística do autor. Uma versão em inglês desta obra, escrita pelo mesmo autor, está disponível sob o título The Treasure of Sombrio Cove. Ajude a divulgar este trabalho totalmente artesanal para apoiar sua continuidade. Esta obra é protegida por direitos autorais, todos os direitos reservados. Este livro transcreve fielmente o diário pessoal e as anotações de Tomás G. Albuquerque, com todos os seus méritos e deméritos literários. Capítulo 1. Primeiros contatos com o Tesouro do Sombrio. A origem do tesouro. Os eventos que estou prestes a compartilhar com você se desenrolaram em lugares distantes daqueles mencionados nesta narrativa, mas guardam uma semelhança tão marcante com eles que podem ser considerados intercambiáveis. No entanto, por coerência e para evitar confusão, vamos imaginar que esses acontecimentos ocorreram bem aqui, nos cenários que descrevi no meu relato. Essa história em particular aconteceu em uma encantadora ilha conhecida como a Ilha de São Sebastião, situada no município de Ilhabela, Brasil. Vale ressaltar que esta ilha fica bastante próxima da minha cidade natal de São José dos Campos, onde resido até hoje, a apenas algumas horas de carro de Ilhabela. Meu pai, o senhor Osvaldo, a quem às vezes me referirei como Cândido devido ao seu apelido, era um homem profundamente imerso em mistérios históricos. Por anos, ele pesquisou meticulosamente as descobertas de pesquisadores anteriores sobre o famoso Tesouro da Trindade. Ele estava plenamente convencido de que esse tesouro estava escondido dentro de uma caverna no Saco do Sombrio, uma pequena enseada no arquipélago de Ilhabela. Das informações que meu pai compilou, ele deduziu que o tesouro era um legado de uma civilização antiga e avançada. Essa civilização, que estabeleceu conexões com os Incas, deixou uma parte significativa de sua herança com eles. Conhecidos como os Evadâmios, os emissários dessa sociedade avançada eram estimados pelos Incas, tratados com uma reverência semelhante à concedida a sacerdotes. Meu pai frequentemente descrevia essa civilização como o povo das máquinas, destacando suas notáveis proezas tecnológicas. O resultado da pesquisa, dedicada de meu pai, que se baseou em extensas anotações de estudiosos anteriores, envolveu cálculos baseados na teoria das linhas Ley e no que ele mais tarde descreveu como Gestalt aplicada à matemática, convenceu-o de que o tesouro escondido jazia dentro de uma caverna que ele designou Itanhaquara. A entrada desta caverna, ele hipotetizou, estava habilmente oculta na área do Saco do Sombrio, corroborando as percepções dos pesquisadores que o antecederam. Um antigo documento intitulado O Diário de Arará Posanongara revela a história de que o tesouro de Ilhabela foi uma vez possuído por um padre jesuíta chamado Gonçalo Antônio, que supostamente explorou Itanhaquara. Notavelmente, ele também teria feito contato com a civilização conhecida como o Povo das Máquinas. Esse padre, que viveu no Brasil no final do século XVI, não era apenas um homem de fé, mas também um matemático fascinado pelos mistérios das civilizações pré-colombianas. A lenda diz que o tesouro foi passado ao padre Gonçalo por outro sacerdote idoso, o padre José Euclides. O padre Euclides, por sua vez, havia recebido-o dos Incas durante uma expedição em Potosí liderada por Aleixo Garcia. Segundo o relato de meu pai, ao adquirir o tesouro, o padre Gonçalo tomou a decisão calculada de escondê-lo na caverna, Itanhaquara. Mas ele não parou por aí. Ele deixou para trás uma série de marcadores,
principalmente pedras gravadas com símbolos enigmáticos espalhados por Ilhabela. Esses marcadores não eram aleatórios. Foram colocados deliberadamente usando o que é conhecido como geometria mística, frequentemente abreviada como GM por pesquisadores como meu pai. Essencialmente, o Padre Gonçalo transformou toda a Ilhabela em um vasto mapa do tesouro. Para encontrar a entrada da caverna Itanhacuara, seria necessário decifrar esse complexo quebra-cabeça geométrico, usando os marcadores como vértices e pontos de conexão. Frequentemente me perguntava se a obsessão de meu pai pelo tesouro era apenas uma maneira inconsciente de escapar das duras realidades da vida, um alívio da tensão dos fardos cotidianos. Uma coisa era certa: ele parecia acreditar que a ilha realmente escondia maravilhas que iam muito além de suas praias paradisíacas e vegetação deslumbrante. Nas profundezas da caverna de Itanhacuara, meu pai frequentemente falava da geometria mística com um sentido de reverência. Ele acreditava que esse antigo sistema matemático continha conhecimentos que os matemáticos modernos ainda tinham que descobrir. Nem os livros de matemática mais avançados mencionavam algo remotamente similar. 70 anos já haviam se passado desde que os primeiros pesquisadores, que morreram antes de eu começar a explorar este mistério, tentaram pela primeira vez desvendar as complexidades da geometria mística. O trabalho conjunto dessas pessoas pintou um quadro de dedicação e obsessão. A meticulosidade e a atenção aos detalhes que meu pai trazia para sua pesquisa eram louváveis. Em inúmeras ocasiões, ele acreditou ter localizado o tesouro, apenas para encontrar nada lá, um desfecho familiar para os pesquisadores antes dele, que haviam dedicado décadas de suas vidas a essa busca. Apesar de sempre acreditarem ter identificado a localização correta, o sucesso lhes escapava. Esse comportamento sugere uma busca implacável, possivelmente impulsionada por pareidolia ou apofenia, percepção de padrões onde não existem ou atribuição de significado a padrões aleatórios. No entanto, após investir ainda mais incontáveis horas, examinando o trabalho de seus predecessores e realizando cálculos exaustivos, meu pai sentia-se certo de que desta vez havia determinado com precisão a localização da entrada da caverna Itanhacuara. Essa convicção era tão forte quanto nas ocasiões anteriores em que ele havia se enganado. Contudo, a vida tem uma maneira de mudar abruptamente nossos caminhos. Em 2016, minha mãe morreu tragicamente em um acidente de carro. O peso da perda foi demais para meu pai suportar. Sua outrora obsessiva busca pelo tesouro do Sombrio pareceu insignificante diante de uma tristeza tão avassaladora. Ele parou suas pesquisas e, tentando escapar das memórias dolorosas, mudou-se para a Suécia. Ele nunca mais pisou em Ilhabela, nunca mais se aventurou ao local que acreditava ser a entrada para a caverna repleta de tesouros. Meu interesse na busca do tesouro. Enquanto visitava Ilhabela em 2017, profundamente afetado pela perda de minha mãe, me vi inesperadamente atraído pela história do tesouro. O fascínio por um tesouro enterrado começou a consumir meus pensamentos. Talvez fosse o eco da obsessão de meu pai ou talvez um mecanismo de enfrentamento para os desafios psiquiátricos que eu estava enfrentando. Comecei a me perguntar se meu novo interesse era o resultado de uma compulsão obsessiva mórbida, uma tentativa desesperada de escapar da dura realidade da existência, ou simplesmente uma predisposição genética, uma curiosidade inata herdada de meu pai. A linha entre as duas possibilidades tornou-se turva e eu estava incerto sobre minhas verdadeiras motivações. Um dia, reuni coragem para ligar para meu pai, com quem eu estava distanciado. Havia muito tempo que não falávamos desde a nossa última discussão. Nossa conversa, embora breve, foi preenchida com histórias de tesouros escondidos, mapas e a misteriosa geometria mística.
Ao final do nosso bate-papo, ele concordou em me enviar algumas de suas anotações de pesquisa. Alguns dias depois, um pacote dele chegou pelo correio. Entre os papéis que ele compartilhou comigo, um se destacava por ter o maior potencial. Continha dados de seus melhores cálculos até então, indicando a possível localização da entrada da caverna de Itanhã-Cuara. Segurando-o em minhas mãos, senti um senso de propósito e conexão, não apenas com o tesouro, mas também com meu pai e o legado dos pesquisadores que vieram antes de mim. Na trilha do tesouro. Em julho de 2018, preenchido por uma potente mistura de antecipação e incerteza, vi-me embarcando em uma jornada rumo a um lugar que havia consumido tanto a atenção de meu pai quanto, posteriormente, a minha própria. Meu destino não era outro senão a entrada da caverna Itanhã-Cuara, acreditada ser o esconderijo do tesouro do Sombrio. Esta localização estava situada na região do Saco do Sombrio de Ilhabela. Agarrando as anotações detalhadas de meu pai, segui pela trilha de Indaiaúba Castelhanos. Minha mochila estava abastecida com essenciais, incluindo uma lanterna e um detector de metais. Dado o terreno desconhecido e os potenciais perigos de navegar pelas densas florestas de Ilhabela, tomei a decisão prudente de contratar um guia local. Ney, um nativo de Ilhabela, com olhos profundos e pele curtida pelo sol que evidenciava seus muitos anos de atividades ao ar livre, veio altamente recomendado pelos locais. Com seu extenso conhecimento das trilhas e locais escondidos da ilha, ele parecia o companheiro perfeito para esta expedição. A parte inicial de nossa expedição nos levou pela trilha de Indaiaúba Castelhanos. No entanto, pouco mais de 1 quilômetro antes de alcançar a Praia Vermelha, Ney nos desviou da trilha. Nós seguimos para sudeste, diretamente para o coração da densa floresta, na direção da costeira do Saco do Sombrio. À medida que deixávamos a trilha para trás, os desafios se intensificavam. A floresta era espessa e a copa das árvores bloqueava boa parte da luz solar e do sinal GPS. Pássaros e insetos nos cercavam em uma cacofonia, enquanto borrachudos se banqueteavam com nosso sangue sem misericórdia, fazendo-nos sentir tanto isolados quanto engolidos pela natureza. No local do tesouro. Por quase 4 horas, Ney e eu caminhamos pelo terreno acidentado. A paisagem era uma mistura de inclinações íngremes seguidas por descidas abruptas, fazendo de cada passo um teste de vontade e resistência. Mas, eventualmente, nossa persistência valeu a pena quando chegamos à exata latitude e longitude que meu pai havia calculado. No entanto, depois de inspecionar o local, meu coração afundou. Não havia sinal de uma entrada de caverna, nenhuma indicação de que este lugar guardasse segredos. A vegetação densa e as rochas cobertas de musgo não ofereciam nenhum indício de um tesouro escondido nas proximidades. A carga da decepção pesava fortemente em meu peito. Todas as horas de pesquisa, os quilômetros percorridos e a esperança investida pareciam ter sido em vão. Em uma mistura de desespero e talvez um toque de vergonha, decidi usar o detector de metais. Eu escaneei meticulosamente o solo e as rochas, esperando que essa tecnologia moderna pudesse revelar o que havia permanecido oculto por séculos. No coração exuberante da selva, perto da área costeira do Saco do Sombrio, com suor escorrendo pela minha testa e o zumbido distante dos insetos da floresta, continuei em minha busca. Eu havia me afastado do riacho arenoso onde estávamos para me aliviar. Bem onde eu havia urinado, passei o detector de metais pelo chão e o seu tom de bip ritmado mudou para uma sequência mais rápida. Intrigado, comecei a remover a terra solta e a vegetação, apenas para descobrir uma caixa de pedra enterrada. Ao desenterrá-la, fiquei particularmente impressionado com a forma como a caixa estava selada, impedindo que qualquer umidade entrasse. Parecia antiga,
mas estava impressionantemente bem preservada. Ao abrir a caixa de aparência antiga, meu coração acelerou. Dentro estava preenchido com um pó de tonalidade esverdeada. Mergulhado nessa substância misteriosa, havia um pacote, aparentemente feito de couro. Com cuidado, desenrolei o pacote para revelar um curioso objeto em forma de estrela, feito de um material metálico avermelhado único e finamente gravado com símbolos que eu não conseguia decifrar. Ney, espiando por cima do meu ombro com seu rosto usualmente sério, mostrando sinais de surpresa, sussurrou: "É uma cruz chacana." Seu conhecimento sobre os antigos pesquisadores do Tesouro da Trindade foi inestimável, validando a significância da nossa descoberta. No entanto, enquanto segurava a estrela em minha mão, uma sensação avassaladora me envolveu. Minha visão começou a embaçar e foi substituída por uma miríade de imagens de espirais giratórias que evocavam uma estranha sensação de familiaridade. Elas dançavam e se torciam diante dos meus olhos, puxando-me mais profundamente para o seu reino. Quanto mais eu tentava focar, mais aquele estranho senso de familiaridade começava a surgir. No entanto, a sensação logo se intensificou a um nível que me encheu de terror e desviei o olhar em pavor. No meio dessa experiência caótica, um aroma delicioso permeava o ar, aparentemente originário de uma máquina bizarra coberta de pelos espessos e de cor sangue. Em meu estado delirante, senti que eram pelos de lobo. Abaixo da máquina havia uma estrela de metal idêntica à que eu havia encontrado, posicionada de forma precária, como se estivesse prestes a cair. Senti um forte impulso de impedi-la de cair, mas não fiz nada. É difícil descrever, mas em meio ao caos, ouvi um tipo de cantiga arrepiante. Temos medo de nós mesmos, temos medo do... Mas o resto foi abafado. Parecia ter dito Lupanzará ou algo assim. De repente, o aroma agradável tornou-se nauseante. A intensidade era demais. Comecei a salivar profusamente e senti uma náusea avassaladora. Instintivamente coloquei distância entre mim e a caixa contendo o pó verde. Cuidadosamente envolvi a chacana no tecido de couro e, no momento em que foi guardada, meus sintomas começaram a diminuir e as alucinações cessaram. Ney também mencionou se sentir mal, mas não na intensidade que eu havia experimentado. Uma mudança profunda ocorreu em mim, e seus efeitos duraram por dias. Embora não tenhamos encontrado a entrada da caverna Itanhã-Cuara, o que descobrimos era incrível por si só. Com o tesouro misterioso em segurança na minha mochila, e após tomar precauções para cobrir nosso nariz e boca do pó verde, decidimos montar acampamento para a noite. Armamos nossa tenda ao lado de um riacho de água cristalina, cujo fluxo suave fornecia uma canção de ninar contra o coro noturno da floresta. Naquela noite, no entanto, o sono me escapou. Minha mente estava inquieta, ainda processando a bizarra experiência alucinatória e lidando com a ansiedade que ela havia induzido. Ao amanhecer, Ney e eu, apesar de sentir o peso do dia anterior, decidimos iniciar nossa jornada de volta ao Bonete. Cada passo que eu dava se tornava uma luta, enquanto eu combatia a ansiedade persistente e era assombrado pelos ecos daquele incidente inexplicável na floresta. Capítulo 2. Na volta para casa, uma nova companheira de trilha. Por volta das 11 horas da manhã já estávamos na trilha perto de Indaiaúba. Enquanto caminhávamos, um sentimento de desconforto começou a surgir em mim. Memórias daquela alucinação voltavam à mente, especialmente a imagem da máquina com grossos pelos vermelhos de lobo. A música ecoava repetidamente na minha cabeça. Temos medo de nós mesmos, temos medo do Lupanzará. Não conseguia me livrar daquele pensamento. Queria ter lembrado de trazer meu remédio para a ansiedade. Aos poucos, o suave som distante do mar preencheu o ar e, em breve,
nos encontramos nas areias da praia de Indaiaúba. Decidimos fazer uma pausa, tirar um momento para descansar e nos reenergizar antes de seguir para o vilarejo do Bonete. No entanto, ao começarmos a deixar a praia e entrar na trilha, uma figura chamou minha atenção. Uma garota de cabelos ruivos, com uma mochila nas costas, parecia estar indo na mesma direção que nós, presumivelmente para o Bonete. Sua postura amigável era evidente enquanto se aproximava, e com um sotaque estrangeiro forte tingindo seu português, ela perguntou: "De onde vocês vêm?" "Estamos vindo de Castelhanos." Menti sem querer falar nada sobre nosso propósito ali ou descoberta. Ela pareceu surpresa. "Mas eu estou acampada lá desde ontem e não vi vocês por lá", disse ela rindo. Em seguida, apontando para o detector de metais que saía da minha mochila, comentou: "Pensei que vocês estivessem procurando algum tesouro ou algo assim." Sentindo-me um pouco acuado e sem querer entrar em detalhes, busquei por uma desculpa. Na verdade, só fomos do Bonete até a Praia Mansa, que fica antes de Castelhanos, e agora estamos voltando para Ilhabela. "Vamos pegar um barco no Bonete", expliquei. Ela sorriu intrigada e retrucou: "Que estranho. Vocês foram até a Praia Mansa e não foram à linda praia de Castelhanos que fica ali perto, escolhendo voltar todo o caminho até o Bonete? A maioria dos trilheiros geralmente caminha até Ilhabela a partir de Castelhanos, ou vai de jipe." Assenti, me sentindo um pouco envergonhado. No entanto, ela não insistiu no assunto e a conversa mudou de rumo. Nós nos apresentamos. Ela disse que seu nome era Verônica. Sua voz tinha um tom alegre que era contagiante. "Posso acompanhá-los até o Bonete?" Ela perguntou com os olhos brilhando de expectativa. "Claro", Ney respondeu antes que eu pudesse dizer algo. Rapidamente e discretamente fiz um sinal para Ney, pedindo que ele fosse cuidadoso com nossas conversas e garantisse que não mencionasse nosso propósito ou descoberta. Conforme continuávamos, fui agradavelmente surpreendido pela conexão crescente que senti com Verônica. A entrada do meu diário daquele dia refletia esse sentimento, quando brinquei: "Gostei do cheiro dela." Eu havia me afeiçoado a ela. É raro para mim formar uma afinidade tão rapidamente com alguém, dadas minhas habituais dificuldades com interações sociais. Uma pesquisadora de parapsicologia, Verônica compartilhou abertamente sobre sua formação como pesquisadora em parapsicologia. Ela falou com entusiasmo sobre seu pai rico, que patrocinava suas investigações, e como ela havia desenvolvido uma profunda afinidade por Ilhabela e seu misticismo. Essa revelação despertou meu interesse e me vi genuinamente intrigado. Parapsicologia não era um campo com o qual eu frequentemente me deparava. Compartilhei com ela que estava no meu 3º ano de psicologia na universidade e tinha interesse em hipnose. Neste ponto, percebemos que tínhamos muito em comum. A tentação de contar a ela sobre nossa descoberta, a peculiar estrela metálica, era forte, mas eu resisti. Ainda não estava pronto para revelar essa parte da minha jornada. A caminhada até o Bonete levou quase 4 horas. Fizemos paradas ocasionais, bebendo água clorada, comendo carne seca e barras de cereal para recarregar as energias. O que mais me surpreendeu foi como nossa conversa fluía naturalmente, preenchendo os espaços da nossa jornada. Raramente me vejo em conversas tão longas e envolventes. O domínio do português por Verônica era notável. Apesar de seu forte sotaque estrangeiro, ela conseguia usar gírias locais com facilidade. Era quase como se ela tivesse passado anos morando aqui. A facilidade com que nossa conversa fluía e o profundo interesse que Verônica mostrava em nosso diálogo começaram a acender um alerta sutil em minha mente. Era algo muito fora do comum para mim. Geralmente tenho dificuldades com conversas casuais e a maioria das pessoas parece ter pouco interesse em interagir comigo. A mudança, embora agradável, me deixou um pouco desconfiado. Parecia bom demais para ser verdade.
Conforme seguíamos pela trilha exuberante, Verônica mencionou sua filha de 5 anos. Sou mãe solteira. Ela acrescentou, sua voz tingida de vulnerabilidade. Me peguei imaginando, talvez com um pingo de esperança, se Verônica poderia ter algum interesse romântico em mim. Mas, quase imediatamente, minha tendência de duvidar de mim mesmo se manifestou. Ela era tão agradável e inteligente. Certamente ela deveria ter alguém em sua vida. Pensei em perguntar diretamente se ela estava vendo alguém, mas rapidamente descartei a ideia. Tal audácia não estava na minha zona de conforto. Na tentativa de compartilhar algo pessoal, como ela fez, mencionei meus ocasionais episódios de ansiedade, especialmente após o falecimento da minha mãe. Eu podia sentir a natureza empática de Verônica, querendo mergulhar mais fundo em minha dor e nas circunstâncias da partida da minha mãe. No entanto, evitei o assunto, desconfortável com as emoções cruas que isso despertava. Reconhecendo minha relutância, ela respeitou meus limites e optou por não insistir. Foi um reconhecimento silencioso entre duas pessoas numa trilha, cada uma carregando sua própria bagagem, tanto literal quanto emocional. Continuamos nossa caminhada. O som de nossos passos em sincronia com o fluxo de nossa conversa, deixando alguns tópicos para trás e seguindo em frente com outros. Anotei em meu diário, mais tarde naquele dia, que aquela garota havia chamado minha atenção. Um ateliê no Bonete. À medida que nos aproximávamos do Bonete, a voz de Verônica se encheu de entusiasmo ao revelar que era artista. Eu pinto, ela declarou, seus olhos brilhando com paixão. Curiosos, Ney e eu aceitamos seu convite para ver suas obras na pousada onde ela afirmava estar hospedada. A pousada, ou o que eu presumi ser uma pousada, era um refúgio de expressão artística. Dezenas de pinturas adornavam as paredes. A grande quantidade de obras deixava claro que aquilo não era meramente um quarto alugado por uma noite. Este lugar era frequentado por Verônica, talvez até um santuário para ela. As obras de arte variavam de mandalas intrincadas a imagens abstratas, todas renderizadas em um estilo psicodélico indiscutivelmente cativante. Senti uma mistura de admiração e leve inveja, como eu desejava ter tal talento. Ela nos guiou por sua galeria, fazendo pausas para desvendar os mistérios por trás de cada pintura. De particular interesse eram as pinturas que retratavam laços e nós, tanto atados quanto desatados, cada um com sua própria complexidade. Eles representam a estrutura da consciência. Ela explicou, sua voz refletindo a profundidade de suas criações. Uma das pinturas, em forma de espiral, fez-me parar. Um estranho senso de déjà vu me envolveu. Não era a pintura em si, mas as emoções que ela despertava em mim. Isso me lembrou do momento em que encontrei a chacana. Intrigado por essa conexão inesperada, tirei uma foto da pintura e rapidamente anotei meus sentimentos em meu diário no celular. No entanto, à medida que os minutos passavam, essa curiosidade inicial transformou-se em uma sensação avassaladora de desconforto. O ambiente, a arte, o olhar intenso de Verônica, tudo parecia se fechar ao meu redor. Memórias do meu último ataque de pânico que havia levado a um longo período de tratamento psiquiátrico ressurgiram. Senti-me vulnerável, com meu cérebro lutando para manter seu frágil equilíbrio. Eu esperava que o dia não terminasse de forma amarga. Após tomar um momento para respirar e beber uma limonada, o zumbido no meu ouvido diminuiu e senti uma melhora no meu estado emocional. Segundo as intenções, conforme Verônica continuava a compartilhar mais sobre sua vida e paixões profundas, uma parte de mim sentiu um desejo crescente de igualar sua honestidade. Minha mão instintivamente alcançou o bolso na minha mochila, onde a estrela metálica embrulhada estava seguramente guardada. O pensamento de mostrá-la cruzou minha mente várias vezes.
Compartilhar nossa descoberta com ela poderia fortalecer ainda mais a relação nascente entre nós? Ou eu estava sendo excessivamente otimista, interpretando demais nosso encontro casual? No entanto, uma dúvida persistente me deteve. Havia algo na postura de Verônica, uma profundidade em seus olhos, que me fez pausar. Não era desconfiança propriamente dita, mas uma mistura de curiosidade e confusão. Afinal, não era todo dia que alguém como ela, sofisticada, conhecedora e evidentemente bem-sucedida, iniciava uma conversa com alguém como eu. O lado cético em mim questionava se ela tinha segundas intenções. Ela estava genuinamente interessada em uma conexão mais profunda? Ou a parapsicóloga estava em busca de algo completamente diferente? Diante do meu passado e das emoções que carregava, eu não podia me dar ao luxo de enfrentar um revés. Eu estava muito vulnerável, muito exposto. Decidindo não agir impulsivamente, optei por não revelar a chacana. Adeus, Verônica! Nosso tempo na pousada passou mais rápido do que eu havia antecipado. Ao nos prepararmos para nos despedir, decidi seguir o costume brasileiro de partir com um beijo no rosto. Mas, fiel à minha natureza desajeitada, o gesto foi tudo menos suave. Nossos rostos colidiram em um desencontro desajeitado e um rubor de constrangimento me dominou. Tentativas de corrigir apenas pioraram as coisas. Murmurei um pedido de desculpas, esperando superar o momento. O dia tinha sido cheio de eventos, e certamente não era assim que eu imaginava que terminaria. Mas tal é a vida, cheia de reviravoltas inesperadas. O peso do momento caiu sobre mim enquanto a possibilidade de trocar números de telefone pairava no silêncio. Uma parte de mim ansiava por pedir o dela, para garantir que essa não fosse a última vez que nossos caminhos se cruzassem. No entanto, minhas inseguranças e ansiedades, sempre tão presentes, sussurravam dúvidas em meus ouvidos, impedindo-me de avançar. Ney, que geralmente era o mais decidido entre nós, também se conteve. Não sabia se era por respeito às minhas hesitações ou por seus próprios motivos. A esperança de que ela pudesse iniciar a troca, talvez percebendo minha relutância, também se desvaneceu. Ela não fez nenhum gesto para oferecer seu número ou pedir o meu. A compreensão me atingiu como uma onda fria. Talvez ela não estivesse tão envolvida nesta nova conexão quanto eu esperava. Talvez nosso encontro, as conversas profundas e os momentos compartilhados fossem apenas episódios passageiros em sua vida aventureira. A possibilidade de ser apenas mais um transeunte em seu mundo doeu, mas tentei me preparar contra a dor. Afinal, a vida me ensinou a moderar minhas expectativas e não deixar que momentos efêmeros ditassem meu valor. Adeus, Ney. Ney e eu continuamos nossa jornada rumo à Praia do Bonete com o objetivo de contratar uma canoa motorizada. Esperávamos que isso nos levasse ao Borrifos ou, quem sabe, mais perto do centro de Ilhabela. Enquanto caminhávamos, os eventos do dia passavam pela minha cabeça e minha curiosidade sobre a peculiar estrela metálica, ou chacana, como Ney a havia chamado, crescia. Devemos planejar outra viagem, Ney sugeriu enquanto percorríamos os sinuosos caminhos do Bonete. Talvez encontremos a entrada daquela caverna. Assenti em concordância. Estou ansioso para saber mais sobre esta chacana. Vou te manter informado, compartilhar qualquer descoberta que fizer sobre ela. Os olhos de Ney brilharam. Sabe, a lenda diz que o tesouro do Sombrio incluía um objeto exatamente como este. Pesquisadores têm procurado por ele há décadas. Eles o chamavam de chacana ou cruzinca e acreditavam que era feito de um metal raro, o oricalco. Olhei para Ney surpreso com seu conhecimento. Refletindo, lembrei-me de ter tido um breve momento de dúvida sobre por que Ney chamava o objeto de cruz, quando para mim claramente parecia mais com uma estrela. No entanto,
Não mencionei isso a Ney. Quanto mais falávamos sobre nossa descoberta, mais eu sentia um instinto protetor sobre o artefato. Ney, comecei com cautela. Provavelmente deveríamos comunicar nossa descoberta às autoridades, mas preferia não entregá-lo de imediato. Você acha que podemos manter isso só entre nós por enquanto? Ney hesitou antes de responder. Sou evangélico, Tomás. Dou valor à honestidade, mas prometo que não direi uma palavra sobre isso. Entendo a importância do que encontramos. Ney entendia que era justo que a chacana ficasse com os pesquisadores que buscam o tesouro do Sombrio há 70 anos. Capítulo 3. A chacana. De volta ao meu normal. Ao retornar para São José dos Campos, a familiaridade da minha cidade natal me envolveu, oferecendo um alívio temporário aos meus nervos desgastados. No entanto, minha breve aventura em Ilhabela deixou suas marcas, particularmente em minha mente. Os efeitos da chacana, aquele objeto em forma de estrela que descobri, não diminuíram, e sua influência perturbadora parecia sempre presente. Com o passar dos dias, a turbulência em minha mente tornava-se mais aguda. O sono me fugia, e quando finalmente chegava, era infestado de sonhos vívidos e perturbadores. Vendo os claros sinais da deterioração do meu estado mental, encontrei-me mais uma vez no consultório da psiquiatra. Lá, a médica prescreveu os mesmos antidepressivos que eu ingenuamente esperava evitar precisar tão cedo novamente. Longe da paisagem urbana de São José dos Campos, busquei refúgio em Jambeiro, um pedaço de terra no campo que possuía, um lugar que minha mãe adorava visitar, localizado perto da Serra do Mar, acessível pela mesma estrada que leva à praia. Devo mencionar que, alguns meses antes da minha viagem para Ilhabela, cheguei lá tarde da noite, tudo completamente escuro. Enquanto caminhava de uma cabana para outra, ouvi um barulho estranho. Ligando a lanterna do meu celular, encontrei-me cara a cara com um enorme cascavel. Foi uma visão incrível. Eu estava me sentindo tão para baixo naquele dia que me peguei perguntando à cobra: por que você não me mordeu e acabou com tudo? Não pude deixar de pensar que talvez ela estivesse tão irritada que achou que me deixar vivo seria castigo suficiente. Medo do pó verde. Jambeiro era meu santuário, um lugar onde o barulho do mundo desaparecia, substituído pelos sons harmoniosos da natureza. Lá, duas cabanas rústicas permaneciam como lembretes de um tempo mais simples. Foi em uma dessas cabanas que deixei minha mochila com a chacana seguramente guardada dentro, intocada por dias. Os dias se transformaram em semanas, mas o momento chegou. Com determinação, decidi que era hora de enfrentar o objeto que havia virado minha vida de cabeça para baixo. Entrando na cabana, minha mão hesitou por um momento antes de pegar a mochila. Com o coração acelerado, preparei-me para confrontar a chacana e os mistérios que ela guardava mais uma vez. Não conseguia esquecer a ideia de que o episódio psicótico que experimentei ao manusear a chacana pela primeira vez foi desencadeado pelo estranho pó verde que a cobria. Determinado a entender a verdadeira natureza da chacana e o papel do pó verde, tomei algumas precauções. Vasculhei meus pertences e peguei uma máscara básica de proteção respiratória. Coloquei-a para me proteger de possivelmente inalar quaisquer resíduos do pó verde. As lembranças do meu episódio anterior serviram como um lembrete severo do que eu esperava evitar. Estava resolvido a não deixar que acontecesse novamente. Com a mochila em mãos, aventurei-me na floresta, longe da cabana, para lidar com a chacana. Segurando o pacote à distância, comecei a limpar cuidadosamente o pó verde restante que se concentrava na parte externa do embrulho que envolvia o artefato em forma de estrela. Pensei que o ar livre seria o lugar ideal para isso, deixando o vento levar o pó embora. Ao limpar meticulosamente cada traço,
Senti-me aliviado por notar que não estava experimentando quaisquer efeitos psiquiátricos incomuns. Respirei, aliviado. A parte mais externa do embrulho agora parecia estar completamente livre de quaisquer traços do pó verde. Respirando fundo e ainda usando a máscara, comecei a desembrulhar a chacana. Desenrolando o tecido lentamente e limpando-o enquanto avançava, finalmente pus os olhos na chácana. Neste momento, um terror intenso me dominou. Outro ataque psicótico estava começando. Reflexivamente, embrulhei rapidamente a chacana de volta no seu tecido de couro, como se um interruptor tivesse sido acionado. No exato momento em que ela saiu de minha vista, as sensações avassaladoras cessaram imediatamente. Contato visual. Permaneci na floresta, ofegante, percebendo que não era o pó verde, afinal de contas. A própria chacana era o gatilho. De volta à cabana, coloquei cuidadosamente a chacana embrulhada sobre uma mesa de madeira. Tirei minha máscara e permiti-me um momento de alívio, respirando profundamente. Movido pela curiosidade, inclinei-me para dar uma cheirada cautelosa no pacote. Nenhum efeito psicodélico ou psicológico me atingiu. O ambiente permaneceu estável, minha mente clara. Ganhando um pouco de confiança com isso e acreditando que havia encontrado uma maneira de interromper os efeitos psicológicos prejudiciais, simplesmente reembrulhando a chacana, ousei revelar o objeto mais uma vez. Quase imediatamente, assim que meus olhos encontraram a superfície metálica, meus pensamentos começaram a girar fora de controle. Senti minha conexão com a realidade enfraquecer, como se tentasse segurar água com os dedos. Sem hesitar, cobri a chacana novamente com o tecido e os efeitos desorientadores desapareceram instantaneamente. Respirando pesadamente, apoiei-me contra a parede da cabana. Isso confirmou minha suspeita crescente. Não era o pó verde. A própria chacana possuía um poder misterioso, influenciando minha mente de uma maneira que eu não conseguia entender. Outra suspeita. O estranho tecido, com sua aparência similar ao couro, era a única barreira entre mim e o assalto mental desencadeado pelo objeto. Independentemente de ser couro genuíno ou algum outro material, ele me protegia de forma única dos efeitos enigmáticos da chacana. Ao me preparar para voltar à cidade, comecei a contemplar meus próximos passos. De repente, um pensamento aterrorizante me paralisou. E se a chacana fosse radioativa? A ideia de me expor e, pior, expor outros à radiação perigosa sem saber, me encheu de temor. Talvez o tecido que me protegia dos efeitos do objeto fosse forrado com chumbo, similar ao avental de proteção usado em departamentos de radiologia. Mas, quase tão rápido quanto o medo chegou, meu lado racional entrou em ação. Eu tinha ouvido falar sobre doença por radiação, mas ela nunca se manifestava como efeitos imediatos e alteradores da mente. Será que algum objeto metálico radioativo realmente poderia perturbar minha mente num piscar de olhos assim? Sim, contato visual. Movido por uma mistura de medo e curiosidade, decidi conduzir outro experimento. Se a chacana fosse de fato radioativa, outra exposição breve e indireta provavelmente não alteraria muito o meu destino. Respirando fundo, desembrulhei cuidadosamente o objeto, evitando o contato visual direto com ele. Segundos se passaram e, para minha surpresa, nada aconteceu. Minha mente permaneceu clara, meus pensamentos organizados. A realização foi surpreendente. Apenas o contato visual direto com a chacana desencadeava seus efeitos perturbadores. A capa de tecido de couro não fazia diferença alguma. A palavra oricalco ecoou em minha mente, como Ney havia mencionado uma vez. Esse metal antigo, acreditado por alguns possuir propriedades únicas, foi mencionado em lendas e procurado por caçadores de tesouros. Será que eu estava na posse de algo verdadeiramente mágico? Apesar das evidências crescentes, uma parte de mim resistia às explicações místicas. Talvez
tudo isso fosse fruto da minha imaginação, uma manifestação da minha psique instável. As fronteiras entre a realidade e minhas próprias ilusões pareciam mais turvas do que nunca, e eu lutava para compreender o que estava acontecendo. Será que a chacana era verdadeiramente encantada? Ou eu estava descendo mais fundo em minha própria mente perturbada? Apenas o tempo diria. Decidi tomar precauções com a chacana. A peculiaridade do objeto e a suspeita de que poderia ser radioativo ou perigoso exigiam cautela. Por segurança, escolhi escondê-lo, longe dos olhos de quem quer que pudesse encontrá-lo acidentalmente. Na chácara havia um buraco que costumava ser uma fossa. Pareceu-me um bom lugar para ocultar a chacana. Com algum esforço coloquei-a lá, garantindo que estivesse bem escondida. Senhor Cândido precisava saber. Alguns dias depois, decidi contar ao meu pai sobre a descoberta. Eu nem mesmo havia contado a ele sobre minha viagem para Ilhabela. Nossa relação estava estremecida, especialmente após a morte de minha mãe. Consegui contatá-lo por videochamada. A primeira coisa que ele me perguntou assim que atendeu a chamada foi se eu havia ido a Ilhabela tentar encontrar a entrada da caverna. Iniciei a conversa perguntando, por mera curiosidade, como ele havia chegado àquelas coordenadas do tesouro. Sorrindo e percebendo que eu havia encontrado algo, ele perguntou se eu havia estado lá, se havia encontrado alguma coisa. Mas, conforme eu insistia em saber como ele havia chegado àquelas coordenadas, ele mencionou que não havia sido fácil. Ele havia usado uma técnica que chamou de Gestalt aplicada à matemática, admitindo que não era sua invenção, mas de pesquisadores anteriores. Ele havia apenas desenvolvido mais a ideia. Expliquei que não havia sinal de uma entrada de caverna no local ou na área ao redor. Com um momento de hesitação e respirando fundo, contei a ele sobre a chacana, mencionando que a encontrei perto do local que ele havia indicado como a entrada para Itanhacuara. Ele imediatamente mostrou interesse. "Mostre-a para mim", ele exigiu. "Infelizmente", respondi, "não posso agora." Olhar para ela me faz sentir mal, tonto, como se eu tivesse tomado algum alucinógeno potente, expliquei, tentando evitar mencionar os efeitos mais psiquiátricos. Sempre procurei manter meu pai à margem de minhas lutas psiquiátricas. Talvez fosse uma maneira de me proteger de seus julgamentos e evitar mais tensão entre nós. Eu a escondi em um buraco na chácara de Jambeiro. Continuei, evitando seu olhar. Também estou preocupado que possa ser radioativa ou algo do tipo. Houve uma pausa antes dele responder. "Tudo bem", ele disse, sua voz mais suave que o usual. "Vou te enviar um contador Geiger. Você pode usá-lo para verificar se o objeto emite radiação." Assenti, grato pela oferta inesperada de ajuda. O chacana é uma chave. Meu pai, quebrando o gelo que muitas vezes caracterizava nossas conversas, começou a compartilhar detalhes intrigantes. "A forma da cruz inca ou chacana que você encontrou é central para a teoria da geometria mística", disse ele, com um vislumbre de entusiasmo em sua voz, algo raro para ele. Havia rumores sobre uma descoberta semelhante no Saco do Sombrio. É descrita como um objeto metálico avermelhado na forma desta cruz inca, acreditado ser feito de oricalco. Segundo relatos, é um tipo de metal, envolto em mitos por suas supostas propriedades extraordinárias. Um arrepio percorreu minha espinha. Isso estava alinhando-se demais com o que eu havia experimentado. Ele continuou. "Essa chacana, Tomás, pode ser uma espécie de chave, uma chave para a entrada da caverna Itanhacuara." Pisquei, tentando digerir suas palavras. "O que faz você pensar isso?" perguntei, tentando manter minha voz estável. Ele se aproximou da câmera e disse: "Assim que você confirmar que ela não emite radiação prejudicial, eu gostaria de vê-la. E sobre a caverna, se minha teoria estiver certa, sua entrada deve estar perto de onde você encontrou a chacana. Analisar o objeto
poderia nos dar mais pistas sobre a localização exata. Uma mistura de medo e curiosidade se instalou em mim. Ficou claro que isso não era apenas qualquer artefato. E embora eu quisesse me distanciar dele, senti-me irrevogavelmente atado ao seu mistério. Outros também procuram o tesouro do sombrio. Meu pai compartilhou algumas advertências. Com um tom carregado de urgência, ele me alertou: Tomás, você precisa ficar esperto. Existem pessoas ricas de fora do país que estão atrás do tesouro do sombrio há décadas. Lá atrás, quando eu morava em São José dos Campos, eles tentaram me arrastar para o grupo deles, mas eu nunca aceitei. Não era um grupo qualquer. Transpiravam arrogância e um fanatismo extremo, enraizado em ocultismo. Tenho motivos para acreditar que eles estiveram por trás da invasão à nossa casa, onde roubaram algumas das minhas anotações sobre a geometria mística. Hesitei, mas acabei contando a ele sobre meu encontro com Verônica. No caminho de volta para o Bonete, nos deparamos com uma moça estrangeira chamada Verônica. Ela disse que pesquisa parapsicologia e falou sobre o pai dela, que é bem abastado. Ela contou que é fascinada pela mística de Ilhabela. Nos mostrou seu ateliê de pinturas que montou numa pousada no Bonete. Mas não a achei arrogante. Contei, na esperança de que isso pudesse distanciá-la do grupo do qual meu pai falava. Meu pai exclamou: Uma parapsicóloga? E perguntou: Você mostrou a chacana para ela ou falou sobre a descoberta? Respondi que não havia mostrado nem contado a ela, mas ela percebeu que eu estava carregando um detector de metais. Sua expressão tornou-se mais séria. Aposto qualquer coisa que ela está envolvida com esses caçadores de tesouros fanáticos. Provavelmente ela é um deles. Ele rebateu afiadamente. Eles têm mansões enormes por toda Ilhabela, propriedades em Indaiaúba e outras áreas isoladas nas florestas da ilha. Eles são completamente obcecados pelo tesouro do sombrio. Meu coração acelerou quando admiti outro erro. Cândido, eu deixei rastros, confessei, sentindo o peso da minha imprudência. A caixa de pedra onde encontrei a chacana era pesada demais para carregar na mochila. Deixei-a lá, exposta, desenterrada. O rosto do meu pai perdeu a cor e eu pude sentir sua preocupação. Eles vão te rastrear, Tomás, ele disse seriamente. Esses fanáticos pensam que estão acima da moralidade comum. Eles são do tipo rico e excêntrico, com dinheiro e tempo de sobra e um ego inflado, acreditando ser os únicos iluminados escolhidos para governar o mundo. Capítulo 4. Confronto com a realidade. Medindo a radiação. Alguns dias após minha conversa com Cândido, fiquei surpreso ao encontrar não um, mas 2 pacotes me esperando. Ao abri-los, descobri 2 contadores Geiger diferentes. Cândido, sempre tão meticuloso, havia decidido enviar 2 modelos diferentes para garantir a precisão das leituras de radiação para a chacana. Liguei para ele e rapidamente ele explicou o básico de como usar cada aparelho. A operação era bastante simples. Levei ambos os dispositivos para Jambeiro, meu coração acelerado enquanto me aproximava do esconderijo da chacana. Comecei medindo o pacote em si, mas os dispositivos indicaram uma total ausência de radiação. Decidindo ser ainda mais minucioso, desembrulhei a chacana e iniciei o processo de teste novamente. Após várias tentativas, ambos os dispositivos confirmaram a mesma coisa, nenhuma radiação. Isso foi um alívio. Entendendo como controlar seus efeitos, senti uma nova confiança em manusear a chacana, contanto que eu não olhasse diretamente para ela. Comecei a perceber que o metal, oricalco, poderia ser a causa por trás dos efeitos psicológicos que experimentei. Será que era só comigo? Ou outros também seriam afetados? Talvez minha predisposição para episódios depressivos me tornasse mais suscetível. Encorajado pela descoberta, fiz algo que não havia imaginado fazer dias antes. Coloquei a chacana em uma corrente e a pendurei em volta do meu pescoço, por baixo da camisa.
ela não era maior do que 4 centímetros de largura. Eu não esperava por isso. Pouco depois de verificar a radioatividade da chacana, liguei rapidamente para meu pai para uma chamada de vídeo. Uma onda de entusiasmo me invadiu enquanto mostrava a chacana para a câmera, mas meu coração quase parou quando vi a expressão de pura confusão no rosto dele. Não consigo ver nada, Tomás, ele disse, ajustando seus óculos e franzindo a testa com preocupação. Tentei diferentes ângulos, girando a chacana de um lado para o outro, desesperado para que ele visse. Mas foi em vão. Toda vez que ele repetia aquelas 4 palavras, sentia como uma facada no meu peito. Não consigo ver nada. A expressão no rosto do meu pai era uma mistura de preocupação e incredulidade. Era claro que ele lamentava ter investido nos contadores Geiger, mas mais do que isso, havia uma inconfundível sombra de medo pela minha saúde mental. Esse medo me gelou. Ele parecia estar pensando que talvez fosse hora de me levar de volta com ele, para cuidar de mim diretamente. Tomás, ele começou, sua voz gentil, porém firme. Eu acho que seria bom você consultar um médico. Desespero. Um sentimento de profundo desespero invadiu meu coração. Comecei a pensar que meu pai estava certo. Eu precisava de um médico porque estava perdendo minha sanidade. Sentado sozinho sob a luz fraca do meu quarto, o silêncio era quebrado apenas pelos latidos esporádicos de um cachorro distante. Minha mente estava acelerada, sobrecarregada pela confusão e pelo medo. Então, como uma luz, cortando a escuridão, lembrei-me de Ney. Ele também havia visto o objeto, não é? Mas ele o chamou de cruz, não de estrela. Meu coração apertou diante da emergência de uma nova possibilidade. E se Ney tivesse visto algo completamente diferente? Quanto mais eu refletia, mais uma ideia perturbadora se consolidava. Será que, em algum estado delirante, convenci Ney de que ele viu algo? Talvez, por algum processo involuntário semelhante à hipnose, eu tenha implantado a existência da chacana em sua mente. A ideia de que eu poderia ter influenciado Ney inconscientemente dessa maneira aprofundava meu desespero. À medida que as paredes do meu quarto pareciam se fechar sobre mim, um profundo sentimento de desesperança me envolveu. Eu nunca me senti tão desolado, nem mesmo no dia da morte da minha mãe. Como eu poderia encarar um futuro com tão pouca certeza da realidade? A ideia de viver o resto da minha vida com o fantasma de um diagnóstico de esquizofrenia era insuportável. Lágrimas corriam pelo meu rosto e eu chorava abertamente, consumido por um sentimento de completa solidão. Eu não tinha a quem recorrer, não podia contar nem comigo mesmo. Desde a morte da minha mãe eu estava à deriva e agora parecia que estava verdadeiramente sozinho, perdido em um mar dos meus próprios pensamentos e medos confusos. Mais uma alucinação. Ainda com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, senti o peso da chacana contra meu peito, fria e indiferente. Num momento de desespero, agarrei-a, puxando-a para fora de debaixo da minha camisa. Olhei para ela fixamente, pouco me importando com os novos surtos psicóticos que provavelmente provocaria em mim minha voz embargada. Você é a minha loucura, não é? Seu design frio e intrincado parecia zombar de mim. Você é a materialização da minha insanidade, não é? De repente, meu entorno mudou. Outra alucinação vívida se desenrolou diante de mim. Diante de mim, havia 8 pequenos símbolos de espirais giratórias, cada um ligeiramente diferente dos outros, e atrás deles estava um recipiente feito do vidro mais puro e transparente. Dentro dele havia um tipo de nuvem, uma substância que desafiava qualquer descrição. Parecia um gás, mas era um gás consistente, semelhante à espuma. Essa matéria nebulosa que estava dentro do recipiente transparente era composta por camadas sobre camadas,
cada uma meticulosamente dobrada sobre a outra, lembrando as camadas de uma cebola. A visão era estranhamente hipnotizante. Aquele mesmo sentimento de familiaridade que eu havia experimentado quando encontrei a chacana voltou a tomar conta de mim, porém desta vez sua intensidade era ainda mais sufocante. Eu sentia como se estivesse olhando para as profundezas da minha própria alma. Conforme continuei a contemplar essa visão peculiar, um entendimento intrigante surgiu dentro de mim. Essa estrutura intrincada em camadas era uma representação da minha própria psique. O reconhecimento foi tão profundo que eu não pude mais suportar olhar para a imagem, temendo o que a culminação dessa tomada de consciência poderia produzir. Agora, ousando olhar fixamente para a chacana, senti um pouco menos de medo dela, ficando com a impressão de que seus efeitos poderiam ser controlados. Uma calma profunda tomou conta de mim. A revelação havia sido clara. Eu não estava insano. Sim, eu estava emocional e mentalmente ferido, mas não era uma vítima de esquizofrenia. Essa visão estranha provocada pela chacana havia proporcionado um conforto significativo, porém, apesar dessa consolação, ainda me sentia inseguro, perguntando-me: como é possível que meu pai não conseguisse ver a chacana? Mais uma testemunha. As horas se arrastavam enquanto eu esperava para falar com Ney. O peso da minha insegurança tornava-se insuportável. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. Mas finalmente, o toque familiar do celular rompeu o silêncio opressivo, sinalizando o início de nossa chamada de vídeo. Ansiosamente mostrei a chacana para a câmera. "Você está vendo isso, Ney?" perguntei, minha voz tremendo de antecipação. Ney demorou um momento, examinando o objeto antes de acenar com a cabeça. "Sim, Tomás, estou vendo. É exatamente como encontramos no Sombrio." Eu estava incrédulo. "Mas por que você chamou de cruz? É claramente uma estrela", insisti, precisando de toda a certeza que pudesse obter. Ney soltou uma risada suave. "Sabe, eu sempre imaginei que o tesouro teria a forma de uma chacana. Acontece que não se parece em nada com uma chacana. Foi só um engano, nada mais. Mas eu não conseguia deixar para lá, o incidente anterior com meu pai ainda fresco em minha mente. Minhas palavras saíram atropeladas, revelando minha ansiedade. "Você tem certeza que está vendo, Ney? Agora, enquanto estou mostrando?" O rosto de Ney agora mostrava preocupação, reconhecendo o meu estado angustiado. "Tomás, acalme-se. Eu vi o objeto no momento em que o desembrulhamos do tecido na caixa de pedra. E eu a vejo agora. Se você está vendo coisas que não existem, então estamos ambos na mesma situação, porque para mim está claro como o dia." Suas palavras, cheias de sinceridade, caíram sobre mim como um bálsamo. Os sentimentos avassaladores de isolamento e dúvida começaram a recuar. A simples afirmação de Ney era o apoio que eu desesperadamente precisava. Temi que o imenso estresse do dia pesasse muito sobre mim. Com minha condição psiquiátrica, tais experiências intensas frequentemente exacerbavam meus episódios depressivos. Como é típico em minhas lutas mentais, uma preocupação acumulava-se sobre outra. No entanto, surpreendentemente, senti-me bem, o que era incomum para mim. Naquela noite, encontrei consolo no sono, descansando profundamente e pacificamente, uma sensação que não experimentava há anos. Na manhã seguinte, ainda sonolento, peguei meu celular e vi uma notificação. Ney havia enviado um vídeo. Ansiosamente cliquei para assistir. A voz de Ney soava tranquilizadora, confirmando que ele viu o objeto tanto quando o descobrimos quanto durante nossa chamada de vídeo. Um sentimento de validação me invadiu, e sem pensar duas vezes, encaminhei o vídeo para meu pai. Pouco depois, meu telefone vibrou com sua resposta. Precisávamos tentar outra chamada de vídeo. Ele especulou que poderia ter havido algum problema técnico na última vez. Ao longo do dia, revi o testemunho em vídeo de Ney várias vezes.
Cada visualização agia como uma sutil reafirmação, dissipando gradualmente as dúvidas que persistiam em minha mente. Algo intrigante! Meu celular vibrou com uma nova mensagem do meu pai. Ele queria um vídeo curto da chacana. Respirei fundo para me acalmar e gravei o objeto, enviando o vídeo logo em seguida. Não demorou muito para eu receber uma resposta dele confirmando que de fato havia visto a chacana no vídeo. Soltei um suspiro de alívio. Talvez tivesse sido apenas um erro técnico durante nossa chamada anterior. Mais tarde, quando me conectei com meu pai na chamada de vídeo que havíamos planejado, algo muito estranho aconteceu. Mostrei a chacana para a câmera, mas ele ainda não conseguia vê-la, assim como na primeira vez. Determinados, tentamos usar diferentes aplicativos de chamada de vídeo, mas sem sucesso. Todas as vezes, do ponto de vista dele, era como se a chacana desaparecesse do vídeo quando eu a mostrava em tempo real. O estresse e a confusão do dia anterior não foram em vão. Isso era verdadeiramente intrigante. O peso da situação bizarra começou a pesar sobre mim. Enquanto os sentimentos de insegurança psicológica haviam sido momentaneamente aliviados, agora eram substituídos por uma espessa nuvem de perplexidade. Eu ficava revisando os eventos em minha mente, tentando obsessivamente entender a situação, procurando por qualquer possível falha. Ney tinha visto a chacana na chamada de vídeo, mas meu pai não. Como algo assim poderia acontecer? O que havia de tão especial neste objeto? Meu celular continuava vibrando com mensagens do meu pai, cada uma cheia de teorias e tentativas de entender o fenômeno. As mensagens se transformaram em uma troca frenética de nosso espanto e hipóteses. Ambos estávamos desesperados para encontrar uma explicação racional para o evento misterioso. Então, meu pai me pediu para enviar o nome completo de Ney. O que eu fiz? Depois disso, meu pai parou de enviar mensagens e, na correria do dia a dia, paramos de conversar. Dado o meu histórico como estudante de psicologia, não pude deixar de me perguntar se havia algum tipo de influência hipnótica em jogo. Eu havia feito cursos sobre hipnose e estava familiarizado com seu funcionamento. Mas isso era diferente. A chacana era visível em fotos e gravações, mas de alguma forma se tornava invisível em chamadas de vídeo em tempo real, pelo menos para o meu pai. Um sentimento de estupefação me consumia. Que tipo de hipnose ou sugestão mental poderia alcançar tal façanha? Uma ideia começou a se formar em minha mente. Eu precisava conduzir mais experimentos com a chacana. Eu poderia envolver meus colegas da faculdade. Eles seriam participantes imparciais e talvez pudessem lançar alguma luz sobre esse enigma. Eu tinha que descobrir